Olá, novamente. Vamos agora para a segunda parte da aula de terminalidade da vida. A gente falou um pouquinho sobre morte digna, morte indigna. E abrindo a chave da morte digna aqui, a gente, durante muito tempo, e ainda, a gente fala muito sobre a dignidade humana, né? E os nossos conceitos de vida acabaram até a própria bioética trouxe esse debate, né, já que a nossa Constituição Federal ela fala tanto sobre direito à vida. Será que é a vida a todo custo, gente? Será que é isso que a gente quer? Que o coração fique batendo, o cérebro funcionando de qualquer jeito, cheio de tubo? É isso? Ou a gente está pensando em vida digna? Né? Será que é isso que a gente espera, né, das pessoas, dos seres humanos, dos nossos familiares que vivam sem dignidade? Então, esse debate é muito profundo, né? Eu lembro que em uma das aulas que eu participei com muitos médicos, eu participo de muitas aulas com médico, como aluna, como professora, mas eu estava como aluna nessa. E eu lembro que começaram a criticar os advogados, né? Porque os advogados, eles falam muito sobre direito à vida e que nesse caso é por essa razão que os médicos teriam dificuldade em aplicar o cuidado paliativo ou a não distanásia, né, para praticar a ortotanásia, que é a morte natural. E eu fiquei bem incomodada, eu falei, olha pessoal, acho que isso já é um tempo passado, eu acredito muito nisso. Hoje a luta não é pela vida, é pela vida digna, né, pela vida com qualidade. Né, e não é isso que deve obstacularizar uma aplicação de ortotanásia num estabelecimento de saúde, tá? E aí eu me insurgi contra essa afirmação, eu falei, não é por aí. E penso muito nisso, e toda vez que eu vou dar aula, eu penso nisso. Então, a vida humana, prevista no Código de Ética Médica de 88, ela vem hoje com a saúde do ser humano e qualidade de vida. Tá? É isso que a gente preza. Inclusive, o Código de Ética Médica e a própria Constituição Federal. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, não é a vida pela vida e ponto. É a vida digna que a gente procura aqui, né? A vida digna e a morte digna. E esse debate, ele sempre muito caloroso, as pessoas assim que estudam sobre esse tema trazem sempre visões muito peculiares e eu gosto muito desse tema. É o tema que discute, além de ser um dos temas X e chave aí da bioética, ela mexe com o que a gente sente, né? Mexe com as nossas questões mesmo pessoais. Mas um dos pontos que eu queria trazer aqui para vocês é que, num dos debates em que eu vi sobre a questão da terminalidade, dizendo que muitas vezes a distanásia, né, e a gente vinha com essa construção de que a distanásia ela não traria dignidade, que distanásia é o prolongamento de vida, né, indevido, que a gente não traria qualidade de vida. Um estudioso sobre o tema, ele fala que não só a gente não está observando a dignidade, como isso pode ser uma tortura. E isso foi a dissertação de mestrado dele. Ele fez uma equiparação com o que a gente faz com os nossos pacientes em UTI com tortura. Então, fica muito mais pesado, né, quando você traz esse viés de tortura para os nossos pacientes, né? Fazer com que eles passem por situações que vão trazer horas de vida para ele, dias, né, sem a menor qualidade. É só para manter vivo mesmo. Né? Então foi um estudo que ele fez na Alemanha e trouxe isso, e quando ele apresenta é até um primeiro choque, mas você fica olhando para aquilo e faz certo sentido. Né? A dignidade da pessoa humana que a gente usa, como a gente usa em muitas situações, né? Ela perde um pouco até de força nessa discussão, mas quando você coloca a tortura, proibição da tortura, que é uma garantia constitucional, aí o debate começa a ficar pesado. E eu acho que é aí que a gente tem que chegar, é aí que a gente tem que cutucar e incomodar. As organizações de saúde não sabem lidar com a morte, por incrível que pareça. Semana passada eu dei uma aula para um monte de profissional que faz certificação.
E quando eu falei isso, todo mundo fez assim com a cabeça. Não sabemos lidar com a morte nas organizações de saúde, gente. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Com tempo, no nosso tempo, né? Não é de cima para baixo, goela abaixo, não é assim que funciona, mas a gente precisa sim aprender a lidar com isso. A gente tem a resolução 1805 de 2006, que fala da ortotanase. Ele diz que na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitável da vontade do paciente ou do seu representante legal. Primeiro, aqui, gente, cuidado com vontade de família. A não ser que o paciente tenha determinado alguém para falar sobre ele. Se não, cuidado. Aqui é estritamente representação legal. Eu gosto de bater nessa tecla porque família não fala por nós, tá? Então, representante legal é pai e mãe de menor e curador. É isso. Se não for isso, alguém que tenha sido nomeado, né, o representante, o procurador de saúde que a gente chama, ou então se torna um debate em benefício do paciente e não mais de acordo com a vontade, porque ele não pode, né, exercer mais a sua autonomia, porque nesse momento ele não pode mais. Por isso que a gente fala tanto das diretivas antecipadas, a gente bate tanto na tecla de que a gente manifeste a vontade antes, porque nesse momento em que ele não pode mais manifestar, é muito difícil você trazer essa família para decidir. A família, ela está com muitos sentimentos envolvidos, é muita responsabilidade. Tem a questão do sentimento, da tristeza, da ignorância sobre o tema, muitas vezes, né, do egoísmo, de você querer a pessoa viva ali, né, e pode trazer o mal. Então, olha, é um cuidado que a gente tem que ter, que a gente está tentando levar nas organizações cada vez mais, tá? Para tirar um pouco familiar disso e trazê-lo, compartilhar, informar, mas não colocar o peso em cima dos familiares. E a gente tem uma pirâmide aqui, né, da questão da ortotanásia: a esperança, honestidade e abertura, apoio psicossocial, alívio dos sintomas, mais uma vez aqui muito importante, e trabalho multidisciplinar em associação. A questão da terminalidade precisa ser encarada como um trabalho em equipe. Então, né, uma andorinha só não faz verão, não dá para um profissional só fazer um milagre com relação a isso, cada um dentro da sua competência, levar esse tema para a família, se for o caso, para o paciente, conversar e não prolongar a vida dessa pessoa, que é uma vida que não faz sentido, né, prolongar, porque vai trazer mais sofrimento e sem qualidade. Então, hoje, a gente tem essa possibilidade do nosso ordenamento, tá? Mas isso é algo já de 2006 e a gente ainda não faz, a gente tem dificuldade. Aos poucos, vem crescendo, a gente vê realmente uma melhora, mas não é, assim, algo tão significativo que deveria, né, nesse contexto aí de tantos anos que a gente já tem a norma. Mas a gente segue na luta, que realmente chegue um momento em que a gente pare, né, de fazer qualquer interferência para que a pessoa possa morrer no seu tempo. Para terminar aqui os cuidados paliativos, e para falar de ortotanásia, que não são sinônimos, mas estão interligados, né, a ortotanásia é a morte no seu tempo. E o cuidado paliativo, ele traz esses tratamentos paralelo ao curativo. Então, você tem um diagnóstico, e você começa um processo de cura em paralelo, um processo paliativo. E aí vem o primeiro erro, o primeiro equívoco que a gente faz, entendendo sempre que cuidado paliativo é no momento que não tem mais nada para fazer. E não é isso. O cuidado paliativo, ele começa já junto com o curativo. Ele traz conforto, ele traz qualidade de vida para o doente. E paralelo ao curativo. Quando o curativo não for mais suficiente, não fizer mais sentido, não estiver trazendo mais resultado, a gente segue com o paliativo, tá? Mas veja que são coisas realmente distintas e paralelas, tá? E cuidado paliativo não significa não tem nada mais para fazer, vamos para o setor de paliativo. Não é isso, não é assim que se trabalha o cuidado paliativo de verdade.
tá? Ele já tem que começar desde o diagnóstico, tá? Esse livro que eu trago para vocês, gente, Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares, é um livro em que ela, que é uma doente que recebe o cuidado paliativo, ela conta como é ser uma paciente paliativa. Então ela traz como isso trouxe qualidade de vida para ela, como ela consegue hoje viver melhor, mesmo com a doença. Ela tem uns intervalos aí de que a doença volta e ela precisa entrar em tratamento novamente e faz quimioterapia, faz radioterapia e alguns momentos de calmaria. Ela lida de uma maneira espetacular com a doença, mas a partir desse livro, assim, você tem uma consciência muito maior do que é receber esse cuidado paliativo, o que ele significa para um doente na prática, né? O paciente que tem essa oportunidade, ele consegue viver com a doença por anos, ele consegue viver lutando com essa doença, ou então pelo menos minimizando os efeitos da doença quando ela não pode ter cura, e com qualidade. É isso que a gente preza, é isso que a gente procura. Né? E não aquele ânimo de curativo de qualquer jeito, acima de qualquer coisa. Não é assim, não deve ser. Isso traz muito sofrimento para o paciente. Né? A premissa, que é paciente terminal, todos os homens são mortais. E o conceito de cuidado paliativo, gente, deve ser desvinculado do conceito de terminalidade. Tá? Na terminalidade também faz cuidado paliativo? Faz. Mas não é só na terminalidade, é também na terminalidade. Né? A gente traz, né, esse conceito, inclusive o tema cuidado paliativo é tratado em terminalidade, né? Mas não é só em terminalidade, tá? Com o diagnóstico, eu já posso começar o paliativo ali, dando conforto, enfim, para que a pessoa encare aí o tratamento da doença de uma maneira melhor. Em São Paulo, em 2020, teve uma lei que foi instituída e diz o seguinte: fica instituída a política estadual de cuidados paliativos visando a qualidade de vida e a atenção integral de saúde das pessoas com doenças sem possibilidade de cura. Os cuidados paliativos devem ser iniciados precocemente após diagnosticada a doença sem possibilidade de cura, objetivando a qualidade de vida do paciente e de seus familiares. E aí eu trago esse conceito para reforçar o que eu falei, né? Não é na terminalidade. E o cuidado paliativo, os profissionais que trabalham com isso, eles têm muitos desafios culturais das próprias organizações, da família, do paciente. As pessoas não conhecem o que isso significa. Então, o primeiro obstáculo é dizer que conhece, mostrar que existe esse cuidado paliativo, que não necessariamente está ligado à terminalidade, né? Que é para dar conforto, oferecer dignidade. Então, a gente tem ali um caminho que o profissional do cuidado paliativo percorre, mas ele faz um trabalho de ponta espetacular, né? De muita conversa, muito acolhimento também. Entendendo. Nesse livro eu vou dar um spoilerzinho só, tem um dos personagens que acaba falecendo, né, durante o livro e ela tem muita apropriação desse processo de morte, né, essa personagem do livro, personagem real, e a médica, que no caso é até Ana Cláudia Quintana, ela havia conversado com essa paciente o que aconteceria, né, no momento de terminalidade, e ela está sofrendo muito, né, em processo de morte, e elas já tinham acordado que quando iniciasse o processo de morte ela seria sedada, né, para poder morrer com mais conforto. E ela se despede da família, se despede dos amigos, se despede da médica. Ela sabe que aquele é o momento em que ela vai dormir, não vai mais acordar. E nada melhor, né? Não é fácil, eu não estou dizendo que é, mas que a gente pelo menos tenha conhecimento. Conhecimento torna os processos mais fáceis e tranquilos, embora sejam dificílimos e serão, né? Sempre serão. Perder alguém, morrer, é um processo muito complicado, né? Principalmente para quem tem uma rede aí de família grande, que, enfim, são muitas interferências externas e que isso traz um sofrimento gigantesco para o paciente, né? Para o bem, para o acolhimento, mas também na hora da despedida é muito difícil. Mas se o paciente tiver essa consciência, essa apropriação, saber o que vai acontecer no processo, torna um processo um pouquinho melhor, um pouquinho mais fácil de seguir, tá? Então, é o que eu trago para vocês brevemente aqui dos cuidados paliativos, para que a gente possa seguir depois na terceira parte.